Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 7. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre conversão. Pessoal, principais objetivos: definição da conversão, reescrever todas as equações de projeto que nós acabamos de fazer na aula anterior, só que agora em termos de conversão, e de mencionar um reator, uma vez conhecida a relação entre velocidade de reação e conversão. Então vamos lá. Pessoas, vamos considerar a seguinte equação genérica: coeficientes estequiométricos letras minúsculas e espécies letras maiúsculas. Vamos então ter uma reação de A mais B dando C mais D, e vamos sempre tomar como base de cálculo o meu reagente limitante, certo? Então eu vou dividir aqui todo mundo por A, que é o A meu reagente limitante, A com A igual a 1. Então vai ser A mais B sobre A, B, não, assim por diante. Então, dessa forma, para aquela reação genérica, o que nós vamos definir a conversão? A conversão ela vai ser o quê? A conversão ela vai ser a razão entre o número de mols de A reagidos e o total de moles alimentado no sistema, dentro do reator. Ou seja, é uma fraçãozinha que vai me indicar o quão bom é o meu processo, certo? Se eu tenho lá uma conversão, um XA igual a 90%, então significa que 90% do A que eu alimentei dentro do meu reator reagiu em B, formou meus produtos. Então, o meu sistema, ó, chuchuzinho, excelente, tem uma ótima conversão. Então, ele é um parâmetro que vai me dizer se o meu processo está bom, se eu vou ter um lucro considerável depois, enfim. Então, XA vai ser a razão entre mols de A reagido por mols de A alimentado. Ah, professora, por que eu estou fazendo em A? Porque o A é o meu reagente limitante. A partir do momento que o meu A acaba, e aí? Né? Meu reagente limitante acabou a minha reação. Então, por isso que eu sempre escrevo em termos de A. Eu sempre escrevo em XA, é sempre. Então, a maior parte das vezes, vocês vão ver apenas um X, mas vocês sabem que se refere a mols do reagente limitante reagidos pelo mols de A alimentados no sistema de vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos escrever a equação de projeto do reator batelada. Então, a conversão de X ela é uma função do tempo que os reagentes permanecem no reator. Não é meio lógico? Vamos falar assim, que estou lá na minha panela de pressão. Se eu deixar um tempo maior, mais A serão transformados em B, né? Ou seja, se eu deixar o meu feijão lá um tempo maior dentro da minha panela de pressão, do meu reatorzinho, mais cozido, mais grãos eles cozinharão, né? Mais ele chegará ao ponto. Agora sim, então maior vai ser a conversão. Se eu deixo um tempo muito pequeno, um tempo muito rápido ali, então eu não vou ter tempo suficiente para que eu tenha uma grande quantidade de A transformando em B. Então menor vai ser a minha conversão, certo? Então conversão em tempo no reator batelada, eles estão ali, ó, de mãos dadas, juntinhos. Então, vamos lá. Mols de A consumido, né, que é o que eu quero, vai ser igual mols de A alimentado, que eu entrei no reator, vezes mols de A reagido por mols de A alimentado. Por que eu estou fazendo essa relação? Que é como se eu tivesse mols de A alimentado por mols de A reagido, vai dar o quê? A quantidade de mols consumido, né, de A que foi consumido, é a mesma coisa de A reagido, né? Só uma maneira diferente de dizer. Então, mols de A consumido vão ser o quê? Mols de A alimentado. Quem foi alimentado no início? Na0, número de mols iniciais de A. Mols de A reagido por mols de A alimentado não é uma definição que nós acabamos de ver de conversão? Então, mols de A reagido por mols de A alimentado é a minha conversão, que é a minha conversão. Então, mols de A consumidos vai ser a mesma coisa aqui, mols de A alimentado vezes a conversão. Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação.
mols de A consumido em termos de quê? Em termos de conversão. Então, quanto maior a minha conversão, maior vai ser a quantidade de mols consumidos, certo? Certo, né? Só para ter um parâmetro. Logo, o número de mols de A que permanece no reator após um tempo T. Então, eu estou falando ali, depois de 50 minutos, qual vai ser o número de mols que eu vou ter dentro do meu reator? O Na. Então, o número de mols no meu reator, depois de um tempo, de 50 minutos, de 1 hora, 2 horas de reação, vai ser mols de A inicialmente alimentados no reator, então, né, Na0, menos mols de A que foram consumidos pela reação química. Galera, mols de A alimentados, né, no tempo T, no tempo qualquer, vai ser Na. Quem entrou inicialmente? Na0. E quem foi consumido? Acabamos de definir aqui quem foi consumido. Então, quem foi consumido vai ser igual a Na0 vezes X. Substituindo, Na0 vezes X. Gente, guardem essa equação no coração de vocês. Na igual a Na0 menos Na0x. Ou seja, o número de mols no meu reator, num tempo aleatório, vai ser igual ao número de mols que eu alimentei no reator, né, no início da minha reação, menos o que foi consumido pela reação química. Só que, porém, agora, escrito em quê? Em termos de conversão. É um dos parâmetros mais importantes na indústria, gente. Vocês vão buscar uma conversão de 70%, 80%, 90%. Então, é muito comum essa nomenclatura, tá? Por isso, nós vamos reescrever todas as nossas equações de projeto em termos de conversão, certo? O número de moles de A, então, ele pode ser reescrito, né? Vocês podem ter Na aqui 0 e Na0 aqui. Posso isolar o Na0. Então, o Na, né, num tempo qualquer, vai ser Na0, 1 menos X. Isso aqui, ó, vocês vão usar muito, tá? A vida toda em cinética e catálise e reatores. Então, vamos lá. Definir quem era Na. Não defini quem era Na? Então, vamos pegar a equação do reator batelada que a gente acabou de deduzir, que vai ser, né, lá na aula anterior, vocês vão pegar a equação do projeto, fazer todas as considerações e chegar nessa equação. E eu vou substituir o Na que eu encontrei anteriormente aqui dentro. Então, vai ser... Aqui eu só coloquei, né, o negativo pode estar dos dois lados, só para ficar mais fácil a questão dos sinais, mas tanto faz se vocês não quiserem fazer assim. Então, vamos substituir o Na, que nós acabamos de definir, dentro da equação do nosso reator, certo? Então, tá lá, Na0 menos Na0x, dt igual a menos RAV. O que vai acontecer, meu povo bonito? Derivada de uma constante. Derivada de uma constante igual a zero. Então, menos com menos vai dar mais. Derivada de Na0x dt igual a menos RAV. Então, vendo que agora eu tenho o x na minha equação que eu não tinha anteriormente. Não tinha anteriormente, estão vendo? Aqui está escrito em Na. E aqui está escrito em NaX em X agora, em conversão. Então, o que vai acontecer? Na0 é o número de mols iniciais, então ele é constante, pode sair da minha derivada. E vai ficar quem? Vai ficar agora a conversão variando com o tempo. Claro, né? Quanto mais tempo ficar dentro do meu reator, maior vai ser a minha conversão, né? Então, essa equação aqui, ela vai ser muito utilizada por vocês na parte de análise de dados, que vai ser a P2, tá? Então, nós vamos retornar nessa equação. Se vocês tiverem um batelado a volume constante, então o volume ele entra dentro da derivada, né? Nós fizemos um exercício sobre isso. Entra dentro da derivada. Na sobre volume, isso aqui é a mesma coisa aqui, concentração do A. Agora, se vocês tiverem um batelada a volume variável, vocês não vão colocar o volume dentro da derivada. Então, vocês vão precisar deixá-lo indicado aqui, porque vocês sabem que o V, né, o volume, ele também estará variando com o tempo, assim como, né, a conversão. No entanto, existem casos mais comuns de reatores bateladas, nas quais o volume não é uma função temporal pré-determinada,
O tempo necessário para alcançar a conversão, nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação e vamos integrar. Então, no tempo igual a zero, no início da reação, ainda não começou. No início, né, do meu processo, a minha reação não começou ainda, não está acontecendo. Então, a minha conversão ela é igual a zero. No tempo igual a t, a minha conversão é igual a x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, quando o volume não é uma função temporal pré-determinada, posso integrar e isolar o meu volume e obter, então, a forma integral para vocês encontrarem o tempo. Para escoamento contínuo, então, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu não tinha lá no batelada NA igual NA0 1 menos X. Agora que vocês têm um sistema análogo ao batelá no sistema contínuo, no lugar de vocês trabalharem com ele, vocês vão trabalhar analogamente com, no lugar de ser número de mols, vai ser vazão molar, certo? Então, como se dividisse todo mundo, né, pelo tempo. Então, vocês vão ter F de A igual F de A0, 1 menos X. Análogo, da mesma maneira que nós deduzimos para número de mols para o reator batelado, nós vamos fazer, então, né, para o sistema de escoamento contínuo. Porque não faz sentido no escoamento contínuo trabalhar com o número de mols. Não, lá tem que ser vazão molar, certo? Então, agora nós temos o FA escrito em conversão, certo, pessoal? Então, duas relações importantes que vocês vão estar utilizando para resolver os exercícios e, né, para determinar os parâmetros também lá na vida real. Vai ser a vazão, nós até falamos dessa equação, vazão molar, vai ser a mesma coisa aqui, concentração vezes a vazão volumétrica, e a concentração pode ser uma relação entre a pressão e o tempo, né, ou parcial para A, ou vocês podem fazer fração vezes o P0, né, a pressão total do sistema. Tanto faz como vocês queiram, que equação que vocês queiram utilizar. Certo? Então, da mesma maneira que eu reescrevi para o meu reator batelada a equação em termos de x, vocês vão escrever a mesma equação agora para os reatores de escoamento contínuo, porém também em termos de x, utilizando, né, essa nossa equação aqui, o F de A. Vamos reescrever para todos os reatores? Vamos lá. Então, vamos começar pelo balanço molar aplicado para o projeto de um CSTR. A gente tem lá, que nós chegamos nessa equação, que volume igual a F de A0 menos FA sobre menos RA. F de A não é a mesma coisa que F de A0 menos F de A0x. Mesma coisa, certo? Ou assim, né? Isolado, o F de A0. E o que nós vamos fazer? Eu posso passar esse F de A0 para cá, para ficar F de A0 menos F de A, igual a F de A0x. Estão vendo? Só rearranjei essa equação aqui. Para quê? Para que esse lado aqui fique igual aqui em cima. Estão vendo que ficou igual? Então, o volume, vou pegar F de A0x e substituir aqui dentro. Somente. Então, o volume vai ficar volume igual F de A0x, né? Volume, repete. Então, no lugar de ser F de A0 menos F de A aqui, a gente vai substituir por F de A0x menos RA. Acabou. Reator CSTR sempre é o mais fácil, porque é uma expressão algébrica. Então, agora nós temos a equação de projeto do CSTR, agora escrito em termos de conversão. Estão vendo? Conversão. Então, a partir dessa equação, utilizando, né, essa equação auxiliar que relaciona a conversão com a vazão molar, nós reescrevemos, então, o volume do reator CSTR em termos de conversão, certo? Não se esqueçam que vocês sempre vão partir da equação do balanço molar geral para todos os reatores. Vão fazer todas as considerações e vão chegar até chegar nessa equação 20, para vocês poderem utilizar, certo? Para vocês irem treinando, para isso
ir internalizando em vocês, para que vocês tenham bem em mente a diferença entre os reatores, quais as considerações. Então, ai, professora, que repetitivo, eu já sei fazer. Eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês entenderam, mas é uma questão assim de vocês estarem repetindo, internalizando essa informação, entenderam? Então, eu realmente gostaria que vocês tentassem fazer esse esforço. Iniciem pela equação do balanço molar geral e vão colocando todas as considerações, deduzindo, escreve quem é o f de A em termos de x, substitui dentro e encontrem as equações de projeto reescritas em termos da conversão, certo? Façam isso. Agora, então, nós vamos reescrever a equação do reator tubular de escoamento uniforme, né, o PFR, em termos também de conversão. Então, aqui eu peguei a equaçãozinha pronta e coloquei o sinalzinho de menos em ambos os lados. Só para facilitar os cálculos, tá? Mas se vocês não quiserem colocar o menos dos dois lados, vai dar a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui a equação do balanço, porém escrita em f de A. Mas eu sei quem é meu f de A, não sei? Meu f de A é igual f de A0 menos f de A0x, né? Que vocês vão ficar careca de saber dessa equação. E nós vamos substituir, então, aqui dentro, né, com f de A. Novamente substituir, quando eu substituir ali dentro, derivada de uma constante igual a zero. Isso daqui, a constante vai sair fora da integral aqui, da derivada, perdão, e vai ficar derivada de x sobre dv menos RA. Acabou. É só isso. Somente isso, certo? Então, vocês podem trabalhar assim ou podem trabalhar, né, fazer a integral bonitinha e daí vocês determinam o volume aqui, né, integrando. Ok, tanto faz. Para reator de leito fixo, ele vai ser análogo ao PFR, então o PBR, então vocês vão fazer a mesma coisa, vão pegar a equação de projeto, vão substituir f de A igual a f de A0 menos f de A0x, coloca aqui dentro e vocês vão chegar na equação análoga. Olha como são parecidas as equações 23 e equação 24. Novamente, o que vai mudar? No lugar do volume vai ser W e no lugar do RA, que seria em termos de volume, vai ser RA em termos de massa, de grama de catalisador, certo? Por isso o linhazinho nele para indicar que ele é em termos de grama. Vocês podem também integrar, tanto faz, podem utilizar a forma da equação 25, certo? Então, nós temos aqui todos os reatores agora escritos em termos de conversão, super simples. Sempre vão usar Na igual a Na0 menos x ou f de A igual a f de A0 menos x. Só substituir ele dentro, derivem se necessário, rearranje, e vocês vão encontrar o volume ou o tempo, né, escritos em termos de conversão. Então, é muito mais comum, vocês vão encontrar na indústria situações em que vocês vão trabalhar com conversão do que sem a conversão, como nós fizemos na aula anterior, certo? Então, colocamos mais um tijolinho, que agora vocês vão começar a trabalhar com conversão, certo? Meu povo, parte 2 já já. Então, resolução de exercícios, tá, galera? Bye!